Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso podcast Coisas do Cotidiano. Hoje, com um tema bastante sensível, nós vamos refletir sobre o suicídio nas escolas. E temos o prazer de receber mais uma vez Georgiana Carneiro Severino. Boa tarde, Georgiana, tudo bem? Boa tarde, Carvalho. Muito obrigado mais uma vez por ter nos atendido o convite. A oportunidade de estar aqui novamente. Coisas do cotidiano. A Georgiana é psicopedagoga, gestora da Escola Caminho da Luz e trabalhadora do Centro Espírita Casa do Caminho. Você já pode enviar suas dúvidas, críticas, sugestões para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou diretamente para o nosso fixo no 643014-4009. O nosso podcast é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec Jataí, Casa do Caminho de Jataí, Mansão do Caminho de Quirinópolis, Allan Kardec de Mineiros, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como é de praxe, o nosso convidado, a nossa convidada, faz a oração inicial. Então, fica à vontade, por favor. Senhor, nós estamos diante de Ti, entregando os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Ti. Abençoe o nosso momento. Que tenhamos momentos de esclarecimento, de luz e de entendimento sobre esse assunto tão atual, tão importante e tão necessário. Que as suas bênçãos envolva a todos que nos acompanham, nos envolva aqui no estúdio e que possamos ter uma comunicação saudável e especial sobre esse tema sensível que se faz necessário observarmos com muita vigilância. Gratidão, Senhor, e ser conosco no hoje e no sempre das nossas vidas. E que assim seja. Que assim seja. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no mundo inteiro o suicídio está entre as 5 maiores causas de morte na faixa etária de 15 a 19 anos. E em vários países ele fica como primeira ou segunda causa de morte entre meninos e meninas nessa mesma faixa etária. Verificamos que estatisticamente o Brasil se coloca como um dos países que tem um índice maior relativamente significativo nesse tipo de morte entre os jovens. Nos anos de 1991 a 2000, os suicídios nessa faixa etária tiveram um crescimento de 28,5%. E os dados atualmente apresentam, segundo a magnitude da população jovem brasileira, uma taxa de 4 suicídios por 100 mil habitantes. É possível também observar que a incidência dos óbitos por suicídio apresenta, a partir dos 10 anos, uma forte tendência ascendente para chegar à sua máxima expressão aos 20 anos de idade. São números estarrecedores que chocam, principalmente por envolver pessoas em tenra idade. Porém, segundo os estudos mais recentes, o suicídio de crianças e jovens é constantemente desafiado pelas circunstâncias, muitas vezes imprevisíveis, mas que seguramente surgem dentro do próprio lar. E sendo as escolas uma espécie de extensão do lar, são nas escolas que os problemas que envolvem o psiquismo das crianças e jovens eclodem das mais variadas formas, culminando algumas vezes na lamentável tentativa de suicídio dentro da própria unidade. Como avaliar o translocado gesto de seres tão jovens sobre a visão espírita? Que causas estimulam esses espíritos, ainda imaturos, a buscarem no gesto derradeiro a superação dos problemas que os alucinam? É o que nós, então, vamos conversar hoje com a professora Georgiana Carneiro. Georgiana, nas últimas semanas, nossa cidade foi balançada com a notícia de que alunos de várias escolas públicas têm enfrentado diversas situações que envolvem surtos coletivos e até tentativa de suicídio.
Na sua escola, já aconteceu, já tem algum caso nesse sentido? Na escola, né, como a gente como estávamos falando nos bastidores, eu tive casos, né, de crianças, a minha faixa etária, o máximo é até 10 anos, né, 10, 11 anos, de crianças com automutilação, que já é, né, um processo que a gente chama de ideação suicida, que é esse planejar, pensamentos, planos e atos preparatórios relativos, né, ao suicídio. Então, eu já tive esses casos, né? E a gente precisa de abordar com cuidado, é um momento, né, como já está no processo da ideação, você até disse, né, que é 10 anos, 10, 11 anos, né, são estatisticamente falando, né, e que lá aos 20, 19 anos acontece a consumação. Então tem todo um processo. A criança, o jovem, né, ele mostra. E a família precisa estar atenta, né, e olhar para isso, não só a família, mas a sociedade e, acima de tudo, né, o governo também, né, com políticas públicas voltadas para o amparo a essas famílias, né, que são acometidas, né, por essas situações. Nesse caso específico que você contou que já aconteceu na sua escola, qual foi a abordagem adotada? O que vocês fizeram? Olha, nesse caso específico, eu percebi a criança totalmente perdida. Ela era filha, né, de uma criança também. A mãe foi uma mãe muito criança, né, uma mãe muito jovenzinha, que engravidou, né, desavisadamente. Acho que levou muito susto, né, com essa gravidez. Eu acompanhei a mãe, né, o processo. Todo o processo. A mãe foi minha aluna e a filha, né, então eu acredito. São estudos mais recentes, mas é um mais recente assim de 2 anos atrás, 3 anos atrás, porque essas estatísticas que nós lemos aqui, infelizmente, também são estatísticas de no máximo 2015. Tem muitas ainda que são trabalhadas hoje pelas entidades que militam dentro do combate ao suicídio, que são de 2011. Então, assim, hoje dá para se perceber visualmente que essas estatísticas estão extremamente defasadas. Mas dentro desses estudos que apontam que realmente o problema nasce no lar. Eu me lembro muito bem, isso eu já narrei várias vezes, porque é importante e a depender da situação, que eu acredito que vai já talvez uns 8 anos, eu fui convidado para fazer uma palestra numa escola pública municipal em Mineiros. Então era a faixa etária de adolescentes, eu não me lembro mais, mas era ali em torno de 11 a 19 anos. E era numa quadra de esportes e tinham contadas 400 crianças lá dentro. Eu estou chamando de criança porque nessa faixa etária, para mim, praticamente é uma criança. E antes de começar, eu queria saber quem que era, para quem que eu ia falar, como que era, porque eu ia falar justamente sobre família. E eu perguntei, levanta a mão para mim, quem aqui mora com os pais? Em outras palavras, quem aqui não é filho de pais separados? De 400 crianças, 4 levantaram a mão. Ou seja, as outras 396 crianças, todas elas eram filhos de pais separados. Então, quando a gente observa hoje a pouca presença dos pais na vida de uma criança, quando a gente observa a negligência no sentido de cuidar da espiritualidade da criança, porque infelizmente, como hoje a maioria dos pais são muito mais viciados no celular do que os próprios filhos, eles utilizam do celular como uma maneira para que o filho dê sossego, não dê trabalho, que ele dê mais um tempo. E isso vai acabando gerando um certo materialismo na mente da criança, e ela vai se tornando uma pessoa mais cética em relação a muitos valores da vida,
E aí começa a formatação de uma personalidade que com toda certeza vai eclodir lá na frente no psiquismo recheado de transtornos. E como diz aqui no interior, que a escola é a nossa segunda casa, a coisa nasce dentro do lar e eclode literalmente na escola. Na escola. Vocês têm alguma equipe que em casos específicos assim poderia atuar ou ainda não? Sim, lá na escola a gente tem, né, uma equipe pedagógica e a própria dimensão, né, da gestão também já é com uma visão psicopedagógica, né? A gente trabalha, né, dentro dessa perspectiva de cuidar não só do ler e o escrever, mas cuidar, né, de tudo que a criança traz. Né? E a gente sabe que nós estamos num momento sensível também de pós-pandemia, né? E que esses meninos, né, precisam de profissionais ali dentro da escola, né, que estão em condições de compreender essa dimensão psicológica e espiritual do ser, né? Como a escola é espírita, a gente também considera a dimensão espiritual do ser, né? Então, nos casos, né, que os professores detectam, né, algo que está diferente com aquela criança, imediatamente os pais são comunicados, né? Nós somos a coordenação, a gestão, né? No caso, eu que estou ali também, e a gente vai acompanhando os casos, né, à medida que eles aparecem. E, na minha prática, eu tenho percebido também um alto número de crianças, né, com déficit de atenção, com TDAH, que são portas abertas também, né, para o desajuste e que podem, né, acarretar em problemas dessa envergadura, né, posteriormente. Então, a gente já tenta ali na base cuidar da saúde mental dessa criança, que demonstra, né, algo que a gente percebe que não está legal. Nós sabemos que as questões que envolvem a saúde mental se transformou em outra pandemia. Sim. Dentro da escola, não é diferente. Alunos, professores e servidores enfrentam a mesma problemática de maneiras diferentes. Perguntamos, como lidar com os transtornos psicológicos dos alunos, sendo que os professores, em geral, se encontram na mesma situação? É um desafio muito grande, é um desafio de saúde pública, porque nós sabemos, né, que nós, brasileiros, ainda não temos aquele costume de cuidar tranquilamente da nossa saúde mental, como a gente cuida, né, dos outros problemas de saúde. Ainda tem tabu, ainda tem mito, ainda tem preconceito em relação à saúde mental. E nós, né, além da hiperatividade, déficit de atenção, nós não podemos desconsiderar, e que é uma das maiores portas também abertas para o suicídio, que é o nosso tema, é a depressão. Né? Então, eu tenho assim, muitos casos, estou com casos até atualmente, né, de professores com depressão, com problemas, com transtornos mentais, e tem casos de alunos também, né, porque está cada vez mais recorrente isso. Qual é a faixa etária dos alunos da sua escola? 5 a 10 anos. Pois é. Há mais ou menos 30 anos atrás, jamais falava-se de que um aluno, ou uma criança, melhor dizendo, nessa faixa etária teria depressão. E hoje é uma coisa bastante comum, né? Comum demais, demais. E quando isso acontece dentro da escola, como que vocês lidam com isso? Na nossa prática, primeira coisa, acolher essa criança. Eu já disse aqui, né, não sei se foi nesse programa, mas já disse por aqui. O pensamento sistêmico, né, eu trabalho dentro de uma vertente do pensamento sistêmico, que está tudo e todos conectados. Eu desenvolvi uma técnica, né, de ouvir o coração da criança. Isso é importante. Então, quando a criança chega,
né, a gente está notando, o professor chega com aquela criança, né, e me apresenta, primeira coisa, eu vou ouvir aquele coração. É uma maneira que eu coloco a minha sensibilidade à disposição e a serviço até da saúde mesmo, né? E a partir daquilo ali, eu consigo, né, perceber se a criança está conseguindo expressar, se ela sabe, né, o que ela está sentindo, se é algo que, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, Carvalho, a criança não tem problema. O problema ela traz, ela absorve, né, o problema dos adultos. E isso vai virando, né, vai ficando... de tanto ela absorver problemas de adultos, vai virando patológico, né? Então, tem sempre na família uma criança que absorve, às vezes, os desequilíbrios dos adultos, inconscientemente, né? Até mesmo por amor, né? E aquela família, aquele familiar, né? Então, aí a partir disso, a gente entra em contato com a família, incentiva, né, e dá condições, né, para que através de relatórios também, né, escritos, e estimula para que essa família procure a saúde, né, para o profissional de saúde para acompanhar essa criança. E como perceber, Georgiana, se o aluno está sofrendo de algum tipo de transtorno psicológico dentro da escola? Olha, professor é mestre nisso. Tem aquele menino que expressa agitado demais. Mas, às vezes, a gente preocupa com o agitado e esquece daquele silencioso demais. Aquele que não interage, aquele que não consegue demonstrar sentimentos, aquele que não consegue se defender. Então, tem várias maneiras. Então, a gente observa muito, tanto aquele comportamento de muita agitação, de desassossego, de irritabilidade, de dificuldade de convivência, até mesmo problemas mais específicos, né, de questão de coordenação motora, de traçado, de atraso de fala, a sala, né, a turma, ela tem um panorama ali, né, aquele grupo de crianças. Então, tem aquele que se destaca. Que se destaca ou tanto, negativamente, ou silenciosamente, ou enfim. E aí, a partir disso, né, são aquelas crianças que nós vamos tirando para os nossos estudos, para os nossos encaminhamentos, né? E sempre... o professor, ele é muito atento e ele fica muito tempo com o aluno. Então, às vezes, ele tem até mais condições, né? Às vezes, o pai não aceita muito, né? Mas, às vezes, o professor fica até muito mais tempo diante do filho do que o próprio pai, que, às vezes, não tem tempo, é tanta correria. E o professor está ali, né? São 200 dias letivos, 4h30, observando aquele menino. Conhece mais do que o próprio pai e a mãe, muito, né? Muito mais. E, às vezes, o pai chega lá, muitos até se ofendem, né? Por conta, mas meu filho, mas o professor conhece. É muito raro um professor, às vezes, eu tenho 30 anos de experiência, falar, não, aquele menino ali está precisando de novo oftalmologista, vamos até por isso. Chega lá, o menino está precisando mesmo, que o professor conhece. Uhum. Então, nós temos, né, já viemos, né, com esse dispositivo interno do professor que pode ir atrás que tem algo. Acredite no professor do seu filho. E nesse caso, quando vocês identificam, qual é o primeiro procedimento? Vocês afastam essa criança para algum departamento? Vocês já encaminham diretamente algum tipo de tratamento? Avisa o pai, a mãe? Qual é o procedimento? Chamar a família, né? Porque o maior responsável ali, a gente tem uma limitação. Nós somos escola, podemos detectar, mas nós precisamos de convencer esse pai que ele precisa de cuidar, né, da saúde do seu filho. E, por exemplo, o oftalmologista é muito mais fácil do que falar que porque o filho dele está precisando de um psiquiatra, de um psicólogo, tem todo um jeitinho. Primeira coisa são os pais, que nós precisamos de andar, né, caminhar junto com os pais. E o brasileiro tem aquele malveso de achar que psiquiatra é médico de louco, né? Se você falar, olha, você deve estar precisando consultar com um psiquiatra, mas eu não sou louco. Não é, mas vai ficar tabu, se continuar desse jeito. Então, assim, é fundamental esse tipo de entendimento, porque acaba dificultando.
Verdade. Meu filho, com 12 anos, psiquiatra? Não, isso é um absurdo. Então, é um tabu gerado, às vezes, até por um preconceito com base no desconhecimento. Exatamente. E lá, nem não é a questão, não chega nem aos 12 anos, é aos 6 anos. E o que acontece? Se esse pai começa a cuidar dessa criança, né, bem mais cedo, é muito mais fácil, né, de cercar o problema, de cuidar do problema, de zelar, né? Eu tive essa experiência em casa mesmo. E que foi assim muito bacana, o cuidado e o zelo, né, em tempo. Você trabalha numa escola estadual? Também. Noturno. Lá é municipal? Estadual. Estadual? Pois é. Existe algum protocolo nas escolas, um protocolo colocado pelo governo, por exemplo, ou pela Secretaria Estadual de Educação, para atendimento psicológico de alunos que apresentam sinais de transtorno de ordem mental? Ou cada escola cria o seu protocolo? Como que isso funciona? Olha, cada criança cria, né? Cada escola, né, cria o seu protocolo. A secretaria tem, né, um departamento da gente encaminhar essas crianças que apresentam problemas na aprendizagem, né, não tanto no comportamento, mas para a aprendizagem tem. Mas é uma questão assim, a saúde pública ainda é muito falha em relação a isso. O ideal hoje é que cada escola tivesse um acompanhamento psicológico ali, um departamento de psicologia ali, porque ali é que a gente encontra os meninos, que os meninos estão alocados, né, os jovens e tudo mais, mas não temos. Uma das dificuldades maiores é porque a gente chega, chama o pai, e às vezes o pai não tem condição financeira, geralmente esses médicos, esses tratamentos são particulares, a rede pública ainda não oferece, e isso limita muito. Eu, Carvalho, especulo que não vai demorar muito, as escolas deverão ter ali nos seus quadros um psicólogo ou psicóloga para dar esse primeiro socorro lá dentro. Precisa. Já está passando de hora. Passou já de hora. Não existe uma forma de fazer essa necessidade chegar até os gestores maiores, não? Olha, eu até pesquisei isso antes de vir, né? Eu só achei aqui um médico em 2021 apresentando, né, para a Câmara dos Deputados, né, o número alarmante de aumento de suicídio, de automutilação, de problemas psicológicos. Mas acho que foi... Aí levaram um psiquiatra lá, né, um deputado lá, mas parece que não teve prosseguimento nisso, não, porque isso acho que não dá... Para eles não é importante. Não é importante. Mas não tem uma política pública assim, definida para a escola, para a saúde mental do escolar. Segunda-feira próxima passada, nós fizemos uma palestra aqui no Allan Kardec, falando sobre a necessidade da prevenção do suicídio, mas indo na raiz do problema, que é a alma humana. Nós, como espíritas, sabemos Sim. que nós somos um amálgama de personalidades forjadas ao longo de N reencarnações. E eu contei uma história que passou comigo. Eu estava em São Paulo, ouvindo a rádio CBN, quando a repórter, que era a chefe do programa, inclusive era, na época, uma das maiores repórteres do Rádio Nacional, ela falava assim num tom de indignação até, que nós precisamos deixar de lado esse acordo velado de não falar sobre suicídio e conversar mais, porque não é falar sobre quem se matou, como se matou, por que se matou. É falar sobre os problemas que levam ao suicídio, porque precisa conversar. E aí era um debate, era lá 4 ou 5 convidados,
E eles falando que há pouco mais de uma semana daquela época, uma criança de 12 anos se matou numa escola de classe média alta em São Paulo por causa de bullying. E 2, 3 dias depois, uma outra na mesma escola. Então, assim, foi preciso chegar na classe média alta, nas famílias tradicionais, para que abalasse as estruturas daquele grupo, para que eles conclamassem a essa quebra de paradigma, para que se seja conversado sobre isso. Então, com base nessa história, eu acho que, infelizmente, vai chegar o ponto que o aumento vai ser tão expressivo, tão chocante, que vai fazer com que os políticos acordem para isso. Porque, assim, eu acho lamentável o tipo de valores que hoje o nosso Congresso fica preocupado, com o tipo de projetos, de lutas internas que eles ficam preocupados, enquanto coisas realmente importantes, porque a vida humana ela não tem valor, se a gente for considerar. Não tem. Então, eles desprezam a vida humana de certa maneira, em troca de outras coisas que são corporativistas, por exemplo. Então, isso é muito complicado. E isso vai eclodir muita dor, com toda certeza. E outro aspecto, Carvalho, que é bom a gente lembrar, e eu, olhando sobre isso, eu nunca tinha pensado, eu queria até chamar a atenção, né, dos nossos ouvintes para isso. Nós temos a conversa sobre a prevenção do suicídio e nós precisamos também de política pública para pós-venção do suicídio. O que é isso? A pós-venção é o tratamento daqueles que ficaram. Daqueles que ficaram. Para evitar que novas tentativas aconteçam. Às vezes, né, o caso aconteceu numa escola, às vezes aquilo desperta aquele que está adormecido. E a gente não preocupa, ideia, né? Às vezes, com isso, né? Então, quando uma família, uma instituição, né, vivencia isso, ela fica totalmente, né, desorganizada. Primeiro, buscando pelo motivo, se culpando, porque é o ápice, né, de um fracasso ali para uma família, né? Você vê um membro se, né, tirando a vida. Quando você falou desse fracasso para a família, eu me lembrei que o próprio suicídio é um tabu. O próprio suicídio ele é envolto a muito preconceito. E isso é tão verdade que, segundo vários levantamentos que foram feitos aí por 50, 60 anos, mas que também já estão defasados, porque datam de 2010, 2015 no máximo, muitos atestados de óbito de pessoas que se mataram não aparece como causa da morte o suicídio. Às vezes a pessoa se jogou de um prédio, aí a causa mortes, queda de altura, por exemplo, né? A pessoa... Politraumatismo. Então, assim, isso aí já é uma demonstração de que o próprio suicídio é um tabu. E é um tabu porque não é falado, não é conversado, tanto na prevenção quanto na pós-venção. Exatamente. Infelizmente, Georgiana, muitos pais, pela falta de tempo, esperam que as escolas promovam a educação dos seus filhos. Segundo estudos, isso tem gerado diversas consequências negativas na saúde mental das crianças, principalmente na adolescência. Como a escola deve trabalhar essa situação no seu entendimento? Do pai esperar da escola, né? O que acontece? Nós, escola, nós temos um limite. E que nós nunca... E também temos que compreender que a escola ocupa um lugar e a família ocupa um outro lugar. Nós, né, a escola em si, o maior dentro da escola não é o professor, são os pais. Porque é ele que traz aquele membro da família, aquela preciosidade, para que a gente cuide. Mas ele precisa de compreender também quem ele está mandando para a escola. Ele ter uma noção
de quem é o seu filho. Eu estou cansada de ouvir, né? Ah, mas meu filho lá na minha casa não faz isso. Lógico, lá na sua casa ele está sozinho. O parâmetro do ser humano é o outro. Então, eu preciso abrir os olhos para ver como é o comportamento do meu filho, como quando ele se reúne com os outros. E a escola é que vai dar essa noção para a família. Então, ela precisa, né? Então, cada um tem o seu papel. E o professor, ele vai dar, a escola, ela vai ter condições de mostrar para o pai como é que é o comportamento daquele filho em sociedade. Ele é agressivo, ele aceita... tem momentos de rejeição, limites. Ele aceita limites. Como é que ele lida, né, quando ele não consegue fazer determinada tarefa? Como é que ele lida, né, quando dá limite? Quando um grupo de colegas, né, eu vejo muito sofrimento. Esses dias um menino chegou lá na minha sala num choro porque o coleguinha não queria brincar com ele. Como é que o meu filho lida com a rejeição? É a escola que vai dar esse parâmetro. A escola, né, depende do pai, porque ele precisa daquele pai para matricular o menino ali na escola, mas o pai também, né? Então é uma relação de interdependência, simbiótica, né? E é de interdependência, um depende do outro ali. E o comportamento, né, do seu filho em sociedade, a escola consegue, mas lidar com isso, né, e sozinha ela não consegue, ela precisa do pai. Ainda que nós estamos percebendo também que não deu certo, nós estamos com a geração que não deu certo a babá eletrônica. O pai ainda é o melhor educador para o filho. Os filhos de babá eletrônica chegam, né, órfãos na escola. Lá na minha casa ele não faz, mas ele está lá com o tablet lá o tempo inteiro, na televisão o tempo inteiro, ou no celular o tempo inteiro. Ele sai com o pai à noite para passear, né? Lá no espetinho, o celular vai junto, né? Então não tem tempo de qualidade com esse menino. Mas o problema também, Georgiana, está nos próprios pais. Claro. Que são muito mais dependentes do que as crianças do próprio celular. E já não basta eles passarem o dia todo trabalhando, naqueles parcos momentos que eles estão em casa, estão no celular. Então, essa falta de atenção vai se criando um vazio. Uma lacuna, né? Uma lacuna na personalidade dessa criança. E quando você falou da babá eletrônica, acaba que a criação que ela vai ter é do TikTok. Né? Eu conheço criança de 3 anos que é louca em TikTok. Então, eu vejo isso com uma gravidade gigantesca. Exatamente. O que esperar de uma sociedade nos próximos 30 anos que está tendo a sua educação embasada em redes sociais? Imagina. Lá na sua escola é liberado celular dentro de sala? Não. Não é. Nunca tiveram problema com isso? Porque tem escola aí que o aluno quer virar a cadeira de perna pro ar. Lá na escola, o que acontece? Tem problema porque o menino leva escondida, a gente sempre tem um jeito de abordar, né? Então, a gente ainda mantém o controle. Mas aí nós temos o problema com os adultos também, que não dá para negar. Os próprios funcionários. Isso, professores, né, e tudo, a gente... porque tem que dar o exemplo. Não adianta você exigir algo então a gente que você... tem esse problema também, que não dá para fechar os olhos para isso. Não dá para fechar os olhos para isso. E lá na sua escola, Georgiana, existe algum programa de interação com os pais dos alunos? Sim, nós temos encontros, né, para os feedbacks, né, dos alunos, pontual, aqueles encontros gerais. Temos encontros, né, de acordo com a necessidade daquela criança. Eu sou assim, extremamente contente, né, com a participação dos pais lá na escola. Às vezes, aquele que está mais desavisado, a gente chama, ele compreende, né, ele entende e acaba se aproximando. Temos problemas? Temos, porque não tem como, né? Uma escola que possui 1.008 alunos não ter problemas, né? Ter todo mundo ali redondinho. Né? Não tem como.
porque a gente trabalha com uma diversidade muito grande. Mas nós temos assim uma participação bacana das famílias, porque eu sempre digo, né, entrou no caminho da luz, a nossa parceria é fundamental. Não dá para a escola isolar a família isolar a escola, né? Precisamos caminhar juntos, né? E eles participam muito. Tudo que a gente convida, que a gente chama, nós temos uma grande participação dos pais. E a gente aproveita esses momentos também, né, os nossos encontros, para dar essa formação também, né, para a gente construir ali uma sociedade mais vinculada, né, com os valores humanos e olhando para as raízes do bem. E como que é a receptividade dos pais para essa interação? Porque não basta a escola abrir as portas e estender a mão, né? Olha, eu sou privilegiada, porque eu posso dizer que os pais, né, compreendem, porque eu entendo também que nós temos ali uma geração de pais que está carente de valores humanos. Então, a Escola Caminho da Luz, que tem no seu cerne, né, na sua proposta, na sua base, os valores humanos, então, recebem muito bem. Algumas resistências a gente já teve ao longo, né, dos 25 anos, tivemos, mas as experiências de vitória foram muito maiores, e isso eu sou muito grata a Deus. Tanto é que nesse período aí eu tive um caso mais grave, né, dessa situação aí de automutilação, né? E que graças a Deus não chegou às vias de fato. Não. E tenho casos de crianças que saem da escola, vão para outra escola e que às vezes voltam para nos procurar pedindo ajuda, porque está nessa situação de pensamentos de ideação suicida. Eu atendo muito também de ex-alunos. Existe algum programa na sua escola, de curto, médio ou longo prazo, que visa falar mais sobre saúde mental, esclarecer mais, em cima daquilo que a gente estava contando aqui, desta jornalista que conclamou que se deveria falar mais? No seu entendimento, as escolas deveriam ou não falar sobre saúde mental e suicídio, principalmente com os adolescentes? Deve, não tem como mais. Hoje, eles têm acesso tudo na palma da mão. Por que a escola vai fazer de conta que isso não está acontecendo? Não tem como, né? A gente precisa adequar também. Atualizar e trazer isso à tona, né? E é papel da escola também trazer essa consciência da importância, né, de cuidar da saúde psíquica, né? Assim como a gente cuida, né, da nossa saúde do corpo, né? Mas a gente precisa de cuidar também da saúde mental, psíquica. E quais as medidas que as escolas poderiam tomar para dissuadir a ideação suicida de alguns jovens? Falar sobre o tema. Não tem como. A gente precisa, né, trazer isso para à tona, né, porque a partir disso, tem aquele que ouve uma palestra, que ouve alguém, né, que às vezes a gente precisa trazer pessoas diferentes, porque cada um se conecta com uma forma, né, de abordagem. Então, tem pessoas que abordam o tema suicídio dentro da perspectiva espiritual, tem aquelas que dentro da medicina, outros da perspectiva ali de familiar, né, da pedagógica, enfim. E quanto mais a gente falar mais sobre o tema, mais a gente vai ter pessoas, né, alunos ali, até professores, profissionais, se identificando com o jeito de falar. Esses dias, né, eu fui procurada por uma pessoa, né, da minha família que veio numa palestra que identificou com o jeito, né, do palestrante, falou, não, essa palestra salvou a minha vida. Então, não tem jeito, precisa falar desse tema e isso não pode ser tabu na escola. E é a partir disso, né, dessas observâncias, é que nós, né, como observadores, né, como professores, a gente tem aquela condição também de cuidar dessa saúde emocional do jovem no sentido de alertar, né,
chamar um pai, na escola que eu trabalho, né, no estado, tem essa preocupação, mesmo sendo ensino noturno, eu vejo lá, né, a direção e coordenação empenhada em chamar o pai para a escola, para cuidar, né, daquele menino quando a gente detecta, né, algum comportamento emocional que não está bacana, né, que não está condizente. Mas, assim, um contato mais direto, chamar para conversar, olha, a gente está percebendo isso, está acontecendo algum problema? Demais, direto. E tem algum profissional mais especializado dentro da escola ou são vocês mesmos, os gestores? Não, somos nós mesmos. Nós não temos aquele, por exemplo, o ideal é que tivéssemos ali, né, uma equipe de psicólogos, né, que atendessem ali dentro esse propósito, né, da questão emocional das crianças, mas nós não temos. A escola pública não tem, né? E até mesmo a saúde pública, né, tem dificuldade, é uma fila enorme, né, para conseguir, né, uma vaga ali para atendimento das crianças. Eu acho que aqui tem só um CAPS, né, CAPS. Só um. Então, imagina, numa cidade de 100 mil habitantes, eles não vão dar conta nunca, né, não vão conseguir nunca atender a população. Então, aí nós temos ali o professor, né, ele é um pouco de tudo. É a partir daquilo que a gente experiencia ao longo dos anos, né, que a gente vai conduzindo os processos. Trabalha com o que tem. Trabalha com o que tem. O importante é fazer. Mas a gente não deixa passar. Isso que é importante. Georgiana, sabemos que no Brasil, aliás, melhor dizendo, sabemos que o Brasil é um país laico. E por esse motivo, o ensino religioso nas escolas torna-se um problema delicado. Não poderia estar no ensino religioso uma forma eficiente de prevenção ao suicídio? Eu sou suspeita de falar, porque eu acredito muito. E quando a gente fala em ensino religioso, a gente está ali para criar momentos para que o aluno para que o aluno fortaleça a dimensão espiritual do ser. Isso não significa que nós vamos pregar a religião A, B ou C. Esse ensino religioso, ele tem condições de auxiliar a criança, né, o jovem, a despertar para a dimensão espiritual do ser e que ele encontre ele de alguma forma. Que seja, né, se ele quiser seguir alguma especificação religiosa, beleza, se não, mas que ele tenha a religiosidade dentro do ser, né? E às vezes a gente confundiu o ensino religioso com ensinar religião. Com ensinar religião, né? A minha religião. Quem ensinar religião, beleza, né? Então vamos ensinar todas as religiões, mas ensinar a minha religião e fazer disso, né, um palanque que não foi bacana. Esse é o ponto que se faz delicado, porque se você chama um teólogo, ele vai ter a tendência natural, normal, não por má fé, de puxar a sardinha para a lata dele. Por exemplo, se for um teólogo católico, a tendência dele é falar sobre o catolicismo. Se ele for protestante, é sobre o protestantismo. Isso começa a complicar, porque eu acredito que é muito difícil para um teólogo que se formou dentro de uma linha ideológica religiosa ele ser neutro no sentido de falar de religiosidade, não falando de religião. Aí que tá, né? Aí que tá. Mas o desafio é esse, né? O desafio é esse. A gente ter condições, né, de trazer, pelo menos, esse assunto para os nossos dias. Meu pai foi professor muitos anos. E dentre esses muitos anos, uma das cadeiras que colocaram ele para ministrar era ensino religioso. Ele sofreu muita perseguição de alguns pais que não queriam que ele desse aula porque nunca foram dentro da sala de aula, nunca conversaram com os próprios filhos sobre o que estava sendo colocado lá, mas por saber que ele era muito ligado ao movimento espírita, não queriam espírita dando aula de religião para o meu filho. Então, assim, isso é uma coisa muito complicada. E hoje nós sabemos, por vários estudos,
que o ensino religioso é um dos maiores sustentáculos da personalidade humana ao longo de uma vida inteira. E que hoje está esquecido nos lares e principalmente dentro das escolas, que é o segundo lar. A gente chama, né? Quando faz a abordagem dessa criança que está com problema, a gente pergunta, como é que está a religião? Como é que... Você entende? Adivinha o que acontece? Nada. Ninguém nunca viu falar, né? A maioria dos casos. Em relação à saúde mental de adolescentes e jovens no Brasil, segundo o seu entendimento, a sua experiência, a sua perspectiva, o que esperar para o futuro próximo? Olha, a gente precisa de falar sobre o tema de saúde mental, não só do suicídio, a saúde mental da criança, do jovem, porque a gente falando, isso vai despertando, né? É o que está acontecendo, vai despertando um olhar para essa situação. E esse despertar, eu acredito que vai mobilizar, né, uma sociedade a exigir, opa, não dá mais para sustentar uma escola com tantos casos, né, de depressão infantil, TDAH, autismo, não sei o quê, né, tantos transtornos, só com o professor sustentando, não dá mais. E está funilando, Carvalho, porque são casos... Vai chegar um ponto que vai ser necessário, né? Não vai ter jeito. Já não está mais. Já não estamos conseguindo mais. Oremos bastante. Oremos. Georgiana, nós chegamos então ao final de mais um programa e eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade. Com toda certeza acrescentou bastante, esclareceu muito os nossos ouvintes, porque é um assunto delicado que gera bastante dúvida e com toda certeza vai chover de perguntas aí para o próximo programa. Eu convido a todos então para que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado, agradecendo por mais essa oportunidade de abordagem de um assunto tão importante, que é tão deixado de lado e que envolve o bem mais precioso que se chama vida. Pedimos a Jesus que possa iluminar os que partiram através do suicídio, aqueles que estejam planejando, que estejam sofrendo, que possa o amor de Maria abarcar todos esses corações, dando o sustentáculo necessário para poder enfrentar um momento difícil e vencer. Dessa maneira, louvamos a Deus, pelo nome do qual encerramos o nosso podcast de hoje. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado.